Então, pessoal, vamos começar aqui a segunda parte do vídeo sobre o caminho de dados, tá? Então, agora a gente vai pegar a saída da memória de programa e vamos distribuir, né, aqueles 32 bits, né, que corresponde a uma instrução do MIPS, nos campos dos três tipos de instruções, né, que o nosso caminho de dados vai poder executar. As instruções do tipo R, né, registrador, as instruções de transferência de dados, né, ou carga e armazenamento, e também a instrução de desvio. Né, são esses três tipos de instruções que a gente vai poder executar nesse circuito. Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente usar um componente chamado distributor, que ele fica aqui na conexão, lá em cima. Ó. A gente vai colocar aqui o tal distributor, que ele faz? Ele recebe um conjunto de bits e divide esse conjunto de bits, né, em algumas partes. Né? Então, eu tenho aqui uma palavra de 32 bits que eu vou dividir, né, em 4 conjuntos. Então, primeiro, para dividir essa palavra, eu vou ajustar aqui a largura de bits de entrada para 32. Em seguida, eu falo que eu tenho 4 conjuntos. E aí eu vou dividir esses conjuntos, né, os bits desses conjuntos. Então, tem o primeiro aqui, o conjunto 0, né, que ele tem que ir do 0 ao 15. No caso aqui, ele está indo do 0 ao 7. Então, eu clico aqui, ó, e vou modificando para ele ficar do 0 ao 15. Tá? Então, vamos até lá o bit 15. Opa, que eu errei. Né? E aí ele vai modificar para mim. Vocês têm acesso lá ao material no livro, né? E vocês têm no roteiro da prática o diagrama todo montado. Então vocês sabem o que cada campo desse vai significar, né? A gente vai ver aqui também durante no vídeo. Então aqui o segundo campo, ele vai do 16 ao 20, então tem que ser o campo 1 aqui. Então o primeiro é o campo 0, o segundo é o campo 1, né? O campo 1 tem que ir até o bit 20. Pronto. E aí o terceiro campo vai do 21 ao 25. E o quarto campo já está lá, tá? Depois que a gente fez a distribuição, eu vou até dar um zoom aqui para a gente poder, né, visualizar melhor. A gente tem aqui esses 4 conjuntos, né? Então, do 0 ao 15, do 16 ao 20, do 21 ao 25 e do 26 ao 31. A gente vai agora adicionar o banco de registradores do MIPS, que ele fica aqui naquela aba de componentes CS3410. A gente pega aqui o campo, né? Como está no zoom aqui, eu vou tirar o zoom para a gente poder adicionar. Eu vou colocar esse componente bem aqui. Pronto. Esse componente ele representa o banco de registradores. Então, quais são as entradas que ele tem, tá? A gente tem aqui uma entrada de escrita, né, que é a entrada W. Vai ser o valor que eu vou poder escrever nos registradores. Eu tenho duas saídas, né, a saída A e a saída B, que são os dois registradores que eu posso ler desse banco simultaneamente, né? E aí, para endereçar esses registradores aqui que eu vou ler, eu tenho duas entradas, RA e RB. Essas duas entradas têm 5 bits, visto que nós temos 32 bits nesse banco de registradores, né? Então, para endereçá-los, eu preciso de 5 bits. Nós temos aqui também uma entrada RW, que é o endereço do registrador que eu vou ler, e temos aqui uma entrada WE, que é a habilitação de escrita. Além disso, nós temos, claro, aqui um clock, né, para a gente poder trabalhar com ele. Então, como é que eu vou fazer as ligações, tá? Eu vou primeiro ligar o endereço do registrador A e do registrador B, né? A leitura que eu vou fazer do registrador A e do registrador B. O registrador A, ele está endereçado aqui nesse campo que vai do 25 ao 21, do bit 25 ao 21. E o registrador B, ele está ligado nesse campo que vem do 20 ao 16. Opa, eu liguei aqui errado, na verdade. Pá, ligar aqui. Então esse carinha... Não, liguei certo mesmo, desculpa. Do 25 ao 21 é o endereço do registrador A. E do 20 ao 16, endereça o registrador B. Tá. O que mais vamos fazer aqui, certo? Depois de fazer essa ligação, nós vamos adicionar
multiplexador aqui para definir a entrada de endereço do RW, tá? Por quê? Porque em algumas instruções essa entrada ela vai vir desse campo aqui, que seria o valor do 15 ao 11, né, que a gente ainda vai capturar esse valor aqui, a gente vai ter que colocar um outro distribuidor, né, para fazer isso. A gente vai ter que colocar para poder fazer essa ligação. E o multiplexador para selecionar. Então vamos primeiro colocar o distribuidor, tá? Então aqui nessa entrada aqui, ó, do 0 ao 15, a gente vai dividir em dois campos. Um campo do 0 ao 10 e outro campo do 11 ao 15. Então tem que ser um outro distribuidor, desculpa. A gente vai colocar ele aqui, vai ficar apertadinho, mas vai caber. E a gente precisa, claro, né, ajustar a largura aqui da entrada e o tamanho da saída. Então a largura de bit de entrada são 32 bits. E aí eu vou ter uma saída que vai, a primeira saída 0, vai até o bit 10. E a outra saída vai do 11 ao bit 15. Ali eu errei, eu coloquei 32 bits, mas na verdade são só 16 bits, né, que é do 0 ao 15 que está ali. Então vou mudar aqui para 16 bits. Pronto. Né? E aí do 0 ao 10 é a primeira saída ali do distribuidor e o restante é a segunda saída. Essa parte aqui do 15 ao 11, que eu tenho 5 bits, eu vou adicionar um multiplexador. Então eu vou vir aqui na parte de portas, tá? Não importa, desculpa. Plexers, que eu não tenho um multiplexador. Eu vou adicionar um multiplexador aqui. Esse multiplexador eu já vou ajustar para que ele tenha, né, a largura de dados dele seja de 5 bits, que é o tamanho dos campos que eu vou trabalhar aqui. Então ele vai pegar, ou ele pega do campo 20 a 16, tá? Aqui na entrada 0, ou ele pega aqui do 15 ao 11 na entrada 1. A minha entrada de seleção do multiplexador, eu vou adicioná-la, tá? E ela vai ter um nome especial, que ela é uma das entradas de controle, é um dos sinais de controle aqui do caminho de dados, que é o sinal regdest, né? Então eu vou adicionar aqui uma entrada, vou colocar aqui, mudar aqui a posição dela. Vou ligar aqui no pino de seleção do registrador e vou mudar aqui o nome dela para regdest. Pronto. E aqui a saída do multiplexador, eu vou ligar na entrada RW, né? Então aqui só lembrando, em algumas instruções, o endereço de escrita do registrador, ele vem dessa parte aqui do 15 ao 11 da minha instrução. Normalmente nas instruções tipo R que isso acontece, né, que eu vou ter 3 registradores, 2 de entrada e 1 de saída. E em outras instruções, por exemplo, as instruções LW, SW, que são de transferência de dados, o campo de escrita, né, o campo que indica o endereço de escrita do registrador, ele vai vir dessa parte aqui do 20 ao 16. Tá ok? Só lembrando que lá na prática, no texto, está errado essa construção. Mas aí depois vocês verificam lá a forma que eu estou fazendo aqui, a forma correta. Para a gente continuar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a ULA, né? A unidade lógica aritmética, que está lá naquele campo dos componentes do MIPS. Eu vou adicioná-la aqui e eu vou fazer a ligação dela. Então, uma das entradas da ULA vai vir do registrador A, que é lido aqui do banco de registradores, e a outra vai vir do B. A saída da ULA, eu vou conectá-la aqui na entrada W, que é a entrada de escrita aqui do meu banco de registradores, tá? Além disso, eu vou criar aqui uma entrada para colocar aqui nesse campo OP. Esse campo OP é a operação que a ULA faz, tá? Então eu vou criar aqui uma entrada, vou colocar aqui
essa entrada eu vou, né, mudar aqui a posição dela para poder conectar melhor. Essa entrada é uma entrada que tem 4 bits, então vou ajustar aqui a largura de bits dados para 4 e vou colocar o nome dela aqui de AluOp, que é um outro campo, né, é um outro sinal de controle do nosso caminho de dados. Eu vou encerrar essa parte aqui, tá? Lá no material que vocês têm, ele pede para vocês fazerem um exercíciozinho, então seria carregar algumas instruções na memória de programa, mas isso eu vou fazer no próximo vídeo. Então valeu, pessoal, até a parte 3.